tarde, mas primeiro eu dou bom dia a todos, agradeço a presença de todos aqui e vamos nessa. Okay. Bom dia a todos e todas. Antes de tudo, quero agradecer o convite que me foi feito pela professora Maíra Goulart, né, para mediar essa mesa, da primeira oficina, né, do LAPCOM. Né. O tema de hoje é modelos espaciais de distribuição de recursos políticos. Para tratar deste tema, temos aqui a professora e pesquisadora Amanda Domingos, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, né, cientista política, e a professora Maíra Goulart, cientista política também, formada pelo IESP. Né. Ambas especialistas nesse tema. Então, eu passo a palavra para a professora Amanda Domingos, que terá, então, meia hora para fazer a sua exposição. Né. E quero agradecer, né, antes, a professora Amanda Domingos por ter aceitado esse convite do LAPCOM. Obrigada, professor Vladimir, obrigada, Maíra, pelo convite. É sempre muito feliz estar aqui conversando um pouquinho sobre a pesquisa. Que sempre é muito difícil fazer pesquisa, né? Então é muito legal poder compartilhar com gente que está interessada em discutir. Então, obrigada a vocês, obrigada para o pessoal que chegou aí, tem um bocado de gente para escutar. Então, espero que a gente tenha uma troca super legal. Então, a gente vai ter a dinâmica de que eu apresento um pouquinho, os professores comentam, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pelo amor de Deus, mandem no chat ou falem. Por favor, alguém controle meu tempo, porque eu posso passar 15 minutos ou uma hora falando, então se eu estiver chegando próximo aos 30 minutos e vocês notarem que eu ainda não estou chegando no fim da meada, vocês me avisem. Mas vou tentar fazer no tempo, certo? Eu avisarei, então, quando estiver faltando 10 minutos, ok? Pronto, professor. Obrigada. Nada. Joia, então, é isso. Vamos começar o que a gente vai fazer. Então, coloquei o título da apresentação, né? Bem amplo, particularismo legislativo, alocação de políticas de pork barrel nos projetos de lei da Câmara dos Deputados. Eu sou Amanda Domingos, doutora em ciência política pela UFPE, mas agora eu sou aqui da Europa Universidade de Flensburg, na Alemanha, fazendo pós-doc. Então, antes de mais nada, né? De onde é que surge essa pesquisa? Fazer alguns reconhecimentos. Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida com financiamento da CAPES, foi a minha bolsa de mestrado, que foi desenvolvida a dissertação como propõe deputado, uma análise do particularismo legislativo no Brasil, que eu defendi em 2019, sob a orientação da minha orientadora, a professora doutora Mariana Batista, na UFPE. Então, uma versão dessa pesquisa foi o produto da dissertação, mas depois eu tive um paper que eu apresentei na ABCP em 2020. Enfim, entre finalizar o mestrado, começar o doutorado, terminar o doutorado, você acaba meio que ficando sem tempo de fazer o paper. Finalmente, eu fiz uma versão final do manuscrito que está sendo avaliado agora, em 2023, que está submetida. Então, enfim, se vocês estão entrando na vida acadêmica agora, é assim que funciona. A vida demora um pouquinho para a gente chegar a produtos acadêmicos, mas resolve. Então, um pouquinho sobre mim, né? Os professores já falaram um pouco. Eu sou doutora, mestre e bacharel em ciência política pela Federal de Pernambuco. Agora estou fazendo pós-doutorado aqui, como eu falei para vocês. Os meus interesses de pesquisa são políticas públicas, política subnacional e a política distributiva, onde eu foco mais especificamente nos efeitos de policy da política distributiva, né? Ou como eu gosto de chamar, a forma chique, a política da política pública, e também uma área voltada para Open Science. Uma outra vertente que eu faço é o Métodos em Pauta, que é a iniciativa sobre métodos quantitativos, que está aí um pouco dormindo recentemente, mas a gente vai voltar com todo o gás, eventualmente. Então, se vocês quiserem seguir a gente está por aí. Mas, enfim, uma outline da apresentação é que eu vou falar um pouco sobre esse puzzle, dessa ideia, de onde surgiu o paper, a dissertação, as teorias e a base para o argumento, né, que é toda essa discussão da geografia eleitoral, moldando o comportamento dos legisladores na Câmara dos Deputados. A estratégia empírica é um pouquinho foco na minha operacionalização, que é a parte que eu acho mais interessante, mais, digamos assim, inovadora da dissertação, um pouco sobre os achados e uma parte para a gente discutir um pouco sobre isso, né? Então, de cara, uma coisa que eu aprendi a fazer desde pequena na UFPE é apresentar a pergunta de pesquisa e a hipótese. Então, fiquem guardados aí. A minha pergunta de pesquisa é qual é o efeito da geografia eleitoral na produção legislativa, e a minha hipótese é de que quanto maior a concentração e dominância eleitoral, maior a proporção particularista. Nenhuma novidade aqui. Isso é uma coisa que vem sendo discutida na ciência política brasileira desde muito tempo. Mas, enfim, pesquisa a gente acaba dando o nosso toque nas coisas pequenas, né? E aí vocês vão ver onde eu tentei dar o toque na dissertação. Mas, enfim, no início,
falar um pouco sobre distributivismo na Câmara dos Deputados e, enfim, qual é a primeira grande ideia que a gente precisa pensar, o que, pelo menos para mim, quando eu penso a ideia de distributivismo na Câmara dos Deputados, eu tenho na cabeça, né, que o papel do deputado, na verdade, é um papel meio dual. O deputado está ali na Câmara dos Deputados eleito por uma Constituição fixa do seu estado, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem esses distritos informais, que são os municípios, então os deputados eles têm uma votação que é local, mas quando eles chegam na Câmara dos Deputados, eles têm que fazer leis e políticas públicas para o Estado e para o Brasil inteiro. Né? Então, acaba tendo essa dualidade no papel do deputado ou da deputada. Então, enfim, quando a gente olha para o regulamento interno, ele diz que os deputados federais podem promover os interesses públicos, reivindicações do âmbito nacional ou das comunidades representadas. E aí já fica meio claro que existe essa dualidade no papel dos representantes, né? No Brasil, o Congresso, e aí se você perguntar para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, para o seu porteiro, eles vão dizer que o Congresso Nacional ele é altamente particularista, que ele só pensa em si, que ele só pensa em reeleição, que ele só pensa em roubar em última instância. E a literatura do regime militar também vai dizer que o Congresso Nacional ele é muito particularista, que existem alguns mecanismos que fazem com que os deputados acabem desenvolvendo o comportamento particularista. E uma outra coisa que a gente também sabe é que o que os legisladores criam como políticas públicas, os legisladores propõem como políticas públicas na Câmara dos Deputados, importam porque, em última instância, é um resultado que o sistema político está gerando. Então, dito isso, é claro que o comportamento particularista vai ser um tema quente na ciência política, não de agora, mas desde sempre. E sempre vai ser, certo? Sempre vai ser. A gente sempre vai estar olhando para como os deputados se comportam na Câmara dos Deputados. E qual é a grande história, o que é que Mayhew e o pessoal da política distributiva desde sempre vem discutindo? De que os políticos eles pensam e agem de modo eleitoralmente útil. Então, eles vão, claro, moldar a forma com que eles fazem o jogo político deles e as ações que eles vão tomar muito conscientemente em termos de gerar resultados eleitoralmente úteis. Claro que os deputados não têm informação completa, então eles não sabem quais são as ações que exatamente vai dar maior retorno para eles. Então, o que eles vão fazer é o seguinte, eles vão trabalhar um pouquinho em cada vertente. Eles vão fazer um pouco de visitas básicas, eles vão fazer um pouco de atendimento ao eleitorado, eles vão fazer um pouco também de envio de emendas orçamentárias. E aí a coisa interessante é quando a gente faz César Zucco e Tim Power fazem um survey com os próprios deputados, enfim, a pesquisa legislativa brasileira, que é amplamente conhecida, a gente vai ver que isso, de fato, retorna nas respostas, né? Então, a gente tem 90% dos deputados dizendo que é importante fazer visitas básicas, 40% dos deputados dizendo que é importante fazer atendimento ao eleitorado, e os outros 70% dizendo que o envio de emendas orçamentárias é importante para tentar se manter no cargo, digamos assim. Isso é interessante porque isso conversa exatamente com as categorias que Mayhew fala, né? Ou seja, Mayhew vai dizer que os deputados, os congressistas, em última instância, eles acabam agindo a partir dessas três ações, né? E a gente vê que isso se compara empiricamente. E o que danado é esse distributivismo, esse particularismo que a gente tanto conversa? Então, é nada mais, nada menos do que a alocação deliberada de recursos para uma parte do eleitorado que é geograficamente delimitada. Então, é basicamente uma parte do dinheiro, uma parte de benefício que o representante ou a representante pode enviar para a sua parte, para o seu eleitorado, nesse seu distrito informal. Né? Por exemplo, eu, se sou uma deputada que vem de Pernambuco, fui eleita pelo estado de Pernambuco, mas parte da parte importante do meu eleitorado é de Recife, Olinda e Jaboatão. Em última instância, a minha alocação deliberada seria para Recife, Olinda e Jaboatão. Faz sentido? Quando a gente pensa assim, faz, né? Claro que faz sentido. Porque, enfim... E esse direcionamento não acontece somente através de emendas orçamentárias, embora essa seja a forma mais conhecida, tanto pela população em geral, tanto como a gente, como cientista político, é a forma que a gente mais analisa. Mas esse direcionamento de recurso geograficamente delimitado, ele pode acontecer, pelas emendas, claro, que é a famosa, que é a conexão eleitoral brasileira, né, como disse Figueiredo de Limoges, mas também através da produção legislativa e através de recursos ministeriais. Isso a gente pode ver a hora toda. Então, quando a gente abre o jornal, às vezes tem lá, deputado fulano de tal fez uma emenda que beneficia o município tal com a estrada. Então, isso também é um direcionamento de recurso, porque aquela estrada vai beneficiar um conjunto de municípios que está ali, que deu voto a ele.
Por exemplo, o caso da gente, quando Mendonça Filho foi deputado ministro da Educação. A hora toda estava no jornal. Mendonça Filho alocou recursos para Pernambuco do Ministério da Educação. Então, claro, está ali o direcionamento geográfico de recursos, está ali a hora toda na nossa cara, então, claro que faz sentido a gente parar para prestar atenção. Nessa dissertação, eu utilizo pork barrel como um sinônimo de particularismo legislativo. Isso é importante delimitar, porque na literatura brasileira a gente vai olhar para pork barrel utilizando vários nomezinhos diferentes. Então, tem gente que chama de localismo, tem gente que chama de particularismo, tem gente que chama de pork barrel como pork barrel mesmo. Então, acho que, enfim, se vocês tiverem a oportunidade de ler a dissertação, em algum momento eu tiro uma parte para dizer, veja só, eu entendo pork barrel como particularismo legislativo porque é uma distribuição não programática, o recebimento dele não está condicionado ao apoio eleitoral e o alvo de benefícios são os indivíduos. E por que isso é importante? Para diferenciar particularismo legislativo de compra de voto e de clientelismo, que são conceitos diferentes, certo? Então, vamos colocar o que é pork barrel na cabeça, o que é particularismo legislativo na cabeça nesse sentido. E, claro, essa definição não era minha, foi a Susan Stokes que criou no livro dela, do Brokers. Está lá, a gente somente fez a junção. O sistema eleitoral brasileiro, a gente sabe, né, que é o sistema de representação proporcional de lista aberta, com esses distritos de uma magnitude imensa, e com a questão do voto ser no deputado, acaba gerando incentivos para o comportamento particularista. Isso não sou eu que estou dizendo, tem um rio de tinta escrito sobre isso na ciência política. O nosso sistema eleitoral também vai gerar uns incentivos para uma carreira fincada em personalismo e particularismo, justamente para a gente votar no deputado. E também a questão da fraca disciplina partidária na lei legislativa vai acabar moldando nesse sentido também. No presidencialismo de coalizão brasileiro, a gente tem a troca de benefício, que ocorre de diversas formas, né? Através de emendas, construção do gabinete presidencial, produção legislativa, nenhuma novidade nisso aqui. Qual é a questão da produção legislativa? A gente tem muita análise em termos de emenda orçamentária. Então, a gente vê, sei lá, Humberto Minosetti, a gente viu Barry Ames discutindo isso, Nelson Carvalho discutindo isso, Lara Mesquita, tem um rio de tinta escrito sobre emendas orçamentárias. Também tem muita coisa escrita sobre gabinete presidencial. Então, a gente vê Mariana Batista discutindo sobre isso. A gente vê alguma medida... Estava Morinete discutindo isso, a gente vê um bocado de gente discutindo sobre isso. Na produção legislativa, a gente tem uma questão mais tímida e muito centrada no início dos anos 2000. Né? Então, a gente tem uma produção legislativa, uma análise da produção particularista na produção legislativa brasileira ali focada na tese da Leone Lemos, até um pouquinho depois do livro do Barry Ames, do livro de Tim Power, que sai em 2011, e aquilo ali. Então, é uma coisa mais tímida no Brasil. É mais difícil acessar a questão do distributivismo na produção legislativa, a gente vai discutir um pouquinho mais por que na frente. Né? Então, mas é importante a gente olhar porque testa a hipótese do nacionalidade brasileiro de que os deputados são particularistas, que eles produzem políticas públicas para benefício próprio. Digamos assim, aqui entendendo benefício próprio como reeleição. Né? E por isso acaba sendo uma agenda de pesquisa que ainda está aberta. Né? Então, é por isso que é interessante olhar ainda para a produção legislativa. Porque a gente já sabe muita coisa sobre emendas orçamentárias, a gente já sabe muita coisa também sobre a questão do gabinete presidencial, mas a gente não sabe muito ainda sobre produção legislativa. Então, acho que por isso que para mim foi interessante olhar para essa vertente do distributivismo. Mas a coisa interessante para olhar aqui é que, sobre as mesmas instituições, né, a gente sabe que as nossas instituições, nosso sistema político, ele gera em alguma medida, o efeito, o incentivo para que haja particularismo, mas ainda sobre as mesmas instituições, alguns representantes são particularistas e outros não. E aí, na minha cabeça, ficou tipo, certo, o que é que a gente consegue diferenciar entre eles? E claro que existem diferenças, né? As diferenças estão aí nas características individuais do representante. Não das características individuais dele como pessoa, não porque ela é mulher, não porque ela nasceu de uma família de políticos. Isso aí é outra agenda de pesquisa, que a gente está olhando para as características do representante em si, não do indivíduo, da característica individual do representante. Então, a ideia de que o comportamento legislativo ele é fruto de diversos processos, então, claro, como qualquer assunto social, a gente não vai ter somente uma coisa que afeta. Então, não é somente uma coisa que afeta o aumento do PIB, não é somente uma coisa que afeta a diminuição da desigualdade, como não é somente uma coisa que afeta a geração de produção particularista na Câmara dos Deputados.
Uma outra coisa que é interessante a gente pensar também, quando a gente está pensando sobre como a característica individual do representante afeta a produção legislativa dele, é de que o poder político ele é exercido em todo o território nacional, embora ele seja eleito por uma parte específica do eleitorado, geograficamente, né? Ou seja, ele é eleito por Pernambuco, mas ele exerce o poder, principalmente no que diz respeito à produção legislativa, para o país inteiro. Então, alguém é eleito pelo Rio de Janeiro, mas gera políticas públicas para o país inteiro. Alguém é eleito pelo Rio Grande do Sul, mas gera projetos de lei que afetam os brasileiros de norte a nordeste, a sudeste, onde eles estiverem. Outra coisa que a gente precisa pensar também é que os incentivos ao particularismo não são uniformes, eles variam de acordo com um bocado de coisa, e existem, claro, diversas variáveis que influenciam nesse sentido. E quais são essas variáveis, né? Então, na parte da revisão de literatura, eu fui tentar me debruçar para entender quais eram as características que influenciariam as pessoas em serem mais ou menos particularistas. E aí, a primeira coisa que a gente olha é o tamanho do distrito que a pessoa vem. Então, uma coisa é você ser deputado em São Paulo, né? E outra coisa é você ser deputado no Acre, porque o magnitude do distrito faz com que você pense de forma distinta sobre os problemas, né? E aí o que o André Depou e o Márcio vão dizer em 1900 e lá vai pedrada em 2000 e pouco, é de que a magnitude do distrito vai fazer com que alguns deputados entendam que os seus problemas das suas constituições, das suas constituências, né, são mais importantes do que os dos outros. Indicadores socioeconômicos também vão afetar nesse resultado, porque deputados que são eleitos por distritos que são um pouco mais pobres ou que sofrem um pouco mais de dificuldade socioeconômica, eles vão ter uma preocupação mais específica em enviar recursos para esse lugar. Isso aqui é uma coisa que foi meio que um pouco resolvida pelo paper recente, né, que não existia ainda na época que eu escrevi a dissertação, do Baião, Couto e da Andresa, que é um paper super interessante de 2021, que eles falam também sobre essas variáveis. A coalizão governamental também importa, então se você é alinhado ou não com o governo federal ou o governo local, também importa para a forma com que você vai alocar o recurso e também a ideologia. Se você é de direita, você, enfim, tende a ser mais fisiologista, se você é de esquerda, você tende a se preocupar, teoricamente, com o que são problemas maiores, gerais, certo? Então, segundo a literatura, isso daí são as coisas que importam, mas também existe uma outra área que a gente precisa olhar, que é a arena eleitoral. Quando a gente olha para a política como um todo, a gente olha para a política geralmente com a lógica das duas arenas, né? A arena eleitoral e a arena legislativa. E a ideia é que essas duas arenas elas se comunicam, elas não são completamente separadas. Não é como se fulaninha foi eleita com esse arranjo a partir da arena eleitoral e daqui a pouco ela vai chegar e vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Não, ela sofre incentivos da arena eleitoral. Principalmente porque política é um jogo repetido, né? Então, você está jogando aqui, você entrou para o Congresso Nacional, mas você está ali tentando reeleição. Ou então você está ali gerando coisas porque você quer ser prefeita, ou você quer ser governadora do seu estado. Então, a política é um jogo repetido, né? Então, a gente não pode... Enfim, seria muito... digamos assim, estranho que a gente pensasse que as coisas não interagem. E a ideia é que a arena eleitoral ela gera incentivos específicos para os legisladores, que quando são mais a característica do sistema eleitoral, que a gente já viu que já gera incentivo ao comportamento particularista, podem levar a uma carreira que é particularista, e esse não sou eu que estou dizendo, é Barry Ames em 2005, 2013, 95. Os deputados, e aí, enfim, é uma coisa... A dinâmica do voto urbano e rural e a dinâmica da geografia do voto surge na década de 80, por aí, e aí o pessoal vai dizer que os deputados, a gente pode dividir eles a partir de dois perfis. O primeiro deles é os que têm votos concentrados, e esses votos concentrados, eles tendem a gerar pessoas, ou deputados que têm tendências a coronelismo ou afiliações com o que a gente chama de velha política, e as pessoas que têm os votos dispersos são aqueles que são os votos mais ideológicos, certo? Enfim, aí Barry Ames surge com os entraves da democracia do Brasil, discutindo isso. E ele meio que ilumina a conexão eleitoral brasileira, trazendo essa ideia dos distritos informais, de como é que a dinâmica ocorre no país. Ele traz um foco na distribuição dos votos do candidato à reeleição, então essa história de que a política é um jogo repetido, né?
e acaba classificando, utilizando essa dicotomia interior, acaba classificando os deputados em função dessas duas dimensões, de dominância e concentração. Como dominância, ele vai entender a porcentagem dos votos de todos os partidos, e com concentração, ele vai entender a proximidade geográfica. E essa é a parte da novidade de Barry Amish, além dessa história dos distritos informais. O argumento dele é que a distribuição geográfica vai gerar incentivos dos particularistas, que quanto maior a dominância, maior a chance de reclamar crédito por benfeitorias, e quanto maior a concentração, maior a pressão da base. E aí surge também em contraponto Carvalho, que vai identificar meio que uma impropriedade metodológica em Barry Amish, porque ele vai dizer, peraí, tudo leva ao particularismo? Não faz um pouco de sentido, né? Tem uma coisa que está um pouco errada. E aí ele vai e faz uma nova operacionalização, ele propõe operacionalizar a dominância através da dominância média do deputado em relação aos outros, e a concentração a partir do índice de Rao invertido. Ele vai dizer que o equivalente funcional ao americano não é todo o deputado brasileiro, todo tipo de deputado brasileiro, como dizia Barry Amish, mas sim aquele que tem a concentração e a dominância alta, né? Então, uma pessoa que tem altas dominâncias e altas concentrações, ele vai parecer com um deputado americano que tem esse incentivo, dado o sistema eleitoral dele lá, de gerar mais particularismo. E ele vai trazer à luz essa segunda configuração que importa, né? Que a dominação leva ao particularismo legislativo. Então, o que é que a gente aprende com essa meio revisão de literatura bem rápida que eu fiz aqui, que eu espero que vocês tenham lido, acho que está melhor explicada na dissertação, né? Que a concentração e a dominância são o equivalente funcional ao deputado americano na reeleição, que vai buscar a reeleição através de pork barrel. A proximidade com o eleitorado, quando somada a possibilidade de ser pressionado por a quantidade de benefício pelo eleitorado e a reclamação de crédito, vai levar a maior ação particularista. Então, quando a gente considera a argumentação de que a arena eleitoral produz incentivo na arena legislativa e que é possível identificar o localismo na arena eleitoral e o particularismo na lenda legislativa, a gente só pode pensar que quantos maiores os níveis de concentração e dominância, maior a quantidade de proporção particularista. Amanda, e aí, enfim... Oi, professor. Tem 10 minutos. Ave Maria, eu já falei muito, né? Vamos, estou chegando no final já. Então, o que foi que eu tentei fazer aqui? Eu tentei pegar esse termo, essa pergunta clássica da ciência política e dar um novo tchan, dar uma novidade. Né? Então, o que foi que eu peguei? Eu peguei esses dados, deputado partido ano, da 51ª até a 55ª legislatura, e fiz uma análise automatizada de texto para tentar identificar o particularismo legislativo dentro da produção legislativa. E aí eu vou explicar a vocês mais ou menos como eu fiz isso. Então, eu peguei os projetos particularistas, e aí não sei se vocês já viram um projeto de lei, mas é basicamente assim, tem a emenda, aí tem o conteúdo todo, e tem embaixo as indexações, que a gente chama de indexação dos projetos. Então, a emenda vai dar uma informação sobre mais ou menos o que é o projeto, todo o conteúdo vai dar informação detalhada, mas as indexações, eles vão mostrar para a gente uma coisa interessante do projeto. Sempre que o projeto está direcionando o recurso para algum lugar, ele vai colocar o nome da cidade e o estado. E aí é que eu disse, olhando esses dados, eu disse, peraí, então a gente pode tentar operacionalizar a pork barrel através dessas indexações. Então, o que eu fiz foi uma análise de conteúdo dentro dessas indexações, e toda vez que apresentava o nome do estado, o nome do município, essa linha, né, a linha que é o projeto de lei ganhava 1. Isso aí, como cada deputado pode propor mais do que uma, pode propor 3.452 projetos de lei, se ele quiser. Então, cada vez que ele ganhava 1, eu somava. Então, virava, por exemplo, Amanda Domingos, na legislatura 55, propôs, 30 propostas. Dessas propostas, 1 é particularista. Dessas propostas, 50 são particularistas. E qual é a ideia de tentar trazer para essa coisa tão simples, porque é uma operacionalização simples, olhar para a palavra-chave e olhar para o nome do estado. A ideia é trazer para essa lógica básica da definição da política distributiva do Lowy, que Lowy vai dizer que a política distributiva é aquela política que a gente consegue mandar exatamente para um lugar onde a gente sabe. Então, aqui eu não tenho uma preocupação com a criação de tipologia, como outros estudos antes de mim fizeram, mas a coisa interessante é que a minha operacionalização ela tem uma relação alta com a classificação de Irrice e de Amorim e Santos, que são as classificações, as tipologias clássicas, né? Quando a gente olha para projetos particularistas, que eles vão dizer, essa coisa local, essa coisa é seccional, essa daqui é homenagem. Então, meio que a gente está falando sobre a mesma coisa.
Então, foi assim que eu operacionalizei a minha variável dependente. A minha variável independente é a concentração eleitoral, a dominância, claro, né? Porque essa é a tese básica que eu estava testando. Enfim, um pouco para os resultados, para a gente falar rápido, porque é importante, como diz Gary King, o conteúdo é o método e a discussão, não exatamente os resultados. Então, esse é o histograma da variável dependente, que a gente pode ver aqui, é que tem uma alta concentração de zero. Então, o que significa que, basicamente, muita gente não propõe particularismo legislativo da forma com que eu estou mensurando. Enfim, como tem uma relação alta, então a gente pode dizer que não propõe muito particularismo em geral, porque tem uma correlação alta com outras tipologias, né? E aí, enfim, quais são os meus resultados? O índice, a questão da concentração tem um efeito negativo não significativo, ele só apresenta significância quando a gente coloca a interação, né? Quando a gente interage. A concentração e a dominância, a gente tem um efeito negativo e positivo, e a mesma coisa quando a gente operacionaliza ele da forma distinta. Enfim, então o que é que isso aqui me disse? Veja só, parece que não importa. Parece que ninguém propõe particularismo, então esse negócio aí é furado. Aí eu disse, não é possível. Tem um rio de tinta escrito sobre isso. A gente deve estar olhando para esse negócio de uma forma diferente. É claro que é um pouco mais difícil de encontrar particularismo nos projetos de lei, porque é uma coisa mais sutil, justamente por aquela dualidade que a gente comentou anteriormente do eleitorado. Fica feio para o deputado fazer um projeto de lei a hora toda para Pernambuco, né? Vamos dizer assim, fica feio, horrível. Então, ele não vai fazer isso, ou ela não vai fazer isso. E aí, olhando, conversando com a minha orientadora, a gente olhando e disse, parece que a coisa está errada. Então, ela fez, não, então bora fazer o seguinte, vamos tentar dividir isso em quadrante e vamos ver nos casos mais prováveis, que são, enfim, entre os casos mais prováveis, como é que a nossa teoria se encaixa. Porque tem duas formas de você testar a teoria. Você testa a teoria nos casos menos prováveis e se sua teoria falhar, enfim, não importa porque é o caso menos provável, mas se a sua teoria falhar entre os casos mais prováveis, é porque a sua teoria tá bem. Então, a gente olhou para os casos mais prováveis. E a gente fez um estudo de caso, assim, então a gente pegou alguns deputados que estavam nesse quadrante com alta dominância e alta concentração e foi olhar o que é que eles faziam. Então a gente pegou uns três, trouxe para vocês aqui 3 exemplos, na dissertação tem mais. Paulo Lima, de São Paulo, por exemplo, ele propõe 104 projetos, 16 são particularistas dentro da minha, conforme a minha operacionalização. Né? Então, quando a gente vai olhando lá, ele propõe umas coisas super interessantes, assim, tipo, uma diminuição na tarifa de rede de baixa tensão. E aí, quando você vai olhar para ele, a maior quantidade de votos do Paulo Lima foi na região do Presidente Prudente, que, coincidentemente, usa a baixa tensão, né? A questão da eletricidade. E também medidas compensatórias para municípios com unidades prisionais. Aí, quando você vai olhar onde ele tem a maioria de votos, tem 4 presídios nas cidades onde ele tem voto. Aí você, mas é um caso, vamos olhar outro, né? Carlos Nader, do Rio de Janeiro, para não dizer que a gente está olhando no mesmo estado. 50 projetos propostos nesse meu recorte e um projeto particularista. Quando a gente vai olhar entre os projetos que não foram captados como particularistas, ele propõe várias coisas, inclusive a isenção de pagamento de pedágio para idosos. Quando a gente vai olhar a relação com o lugar onde ele teve mais votos, então tem diversas vias com acesso à capital, cidades próximas, que são vias pedagiadas. Principalmente nas cidades de Volta Redonda, onde ele teve 2.430 votos, Barra Mansa, onde teve um bocado de voto, e Barra do Piraí, que ele teve quase 4.200 votos. E a mesma coisa acontece em Minas Gerais, 22 projetos particularistas e um projeto proposto pelo Carlos Mota, onde ele propõe a criação de universidades focadas no estado de Minas Gerais, o aumento do prazo para o trabalhador rural requerer a aposentadoria por idade por 20 anos. Então, quando a gente olha para essa medida, são projetos que beneficiam diretamente a cidade que ele teve a maior quantidade de votos. Então, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que primeiro, acho que a primeira grande coisa que a gente aprende com isso é que é muito difícil, de fato, acessar particularismo através de projetos de lei, e eu acho que isso está muito voltado à dualidade que o deputado tem, porque realmente, de fato, fica feio ele olhar somente isso. Mas os deputados, eles são mais espertos do que a gente imagina. Eles têm um particularismo que ele é sutil e muito sofisticado. Por quê? Porque eles acabam utilizando de projetos de lei que têm cunho nacional, ou seja, se eu vou propor uma coisa compensatória para municípios que têm muitos presídios, isso vai beneficiar qualquer município que tem muitos presídios, mas também vai beneficiar o pessoal que vota em mim lá em Volta Redonda. Né? Então, é muito esperto isso. A gente vai usar projetos de lei de cunho nacional para acessar demandas que são latentes para o meu eleitorado.
Então, acho que a grande coisa que a gente aprende com isso é esse tipo de particularismo, ou seja, em última instância, os deputados são mais inteligentes do que a gente imagina. E as conclusões, enfim, básicas que eu chego é de que a configuração concentrada dominante não leva ao maior particularismo, mas as características de dominância, sim. E a questão que fica em aberto é se a gente está buscando a causalidade no local correto, principalmente quando a gente está olhando para projetos de lei, né? E que, enfim, esse particularismo ele é meio espertinho. Mas era isso que eu tenho que falar. Desculpa passar do tempo. Obrigada. Tá aí meu e-mail se alguém quiser conversar com isso depois. E, enfim, eu estou aberta agora para a discussão dos professores. Não, você não passou do tempo, não. Você, Passei, não. você ainda tinha 2 minutos. Obrigado. Eu gostei muito da sua pesquisa, tá? Aprendi muito aqui contigo. E, na verdade, eu vou fazer 2 pequenas questões, né? 2 perguntas, porque acho que, como nós estamos tratando de uma oficina, né? Os alunos, tem muitos alunos aqui, provavelmente estão interessados no tema e querem saber como proceder, né, para realizar uma pesquisa semelhante à tua, né? Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse é com relação ao acesso aos dados, né? Como é que, onde um aluno, né, alguém interessado em realizar uma pesquisa, né, semelhante à tua, né, acessa esses dados, né? Porque eu sou de um tempo onde a gente ia para ter informações eleitorais, a gente tinha que ir no próprio TRE ou no TSE, né? Hoje em dia fica mais fácil, né, pela internet, porque a Justiça Eleitoral disponibiliza dados eleitorais lá. Mas no caso aí dessas informações, né, que são dados da produção legislativa, como é que você obteve esses dados? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, uma pergunta bem rápida, acho que para você responder, é porque você falou aí do governo federal, dos governos estaduais, mas em nenhum momento você mencionou os poderes locais, né? Eu estou pensando aqui, em particular, os prefeitos. Ano que vem nós temos eleição para prefeito, e esses parlamentares que têm sobretudo aqueles que têm uma votação concentrada, né, eles precisam, né, muitas vezes, desse apoio, né, dos prefeitos, né, poder local. Né, eu estou supondo isso, né, para a sua reeleição. Né, a gente vê muitas vezes se discutindo a importância dos prefeitos na eleição para presidente, né? Tem até trabalhos sobre isso, né? Sobre essa conexão entre a eleição presidencial e os poderes municipais. E aí, no caso dos deputados, né? Não sei se você chegou a tratar disso em algum outro trabalho ou na sua própria dissertação, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso, ou se ainda é um campo ainda a ser explorado. Né? É isso, são essas 2 questões. Obrigada, professor. Falar um pouquinho primeiro sobre os dados, né? Acho que a coisa boa do Brasil... Eu acho que a Maíra... Deixa eu interromper você só por uma questão. Eu botei um link aqui na mensagem. Vamos migrar para esse link? Certo. É só clicar aqui. Todo mundo que está aqui, gente, migra. Eu vou manter as 2 salas abertas e para fazer essa migração. A gente teve problema com o link hoje de manhã, e aí esse link ele vai acabar. Então, vamos migrar. Ok. Todo mundo. Agora, né? Então... construir esse espaço dentro do Rio de Janeiro, do FRJ e da Rural, para trabalhar com uma reflexão mais direcionada aos impactos da distribuição dos votos, seja na produção legislativa, seja como a gente está trabalhando lá no LAPCOM, com a questão das campanhas, dos programas de governo. Em breve a gente vai estar lançando uma ferramenta que vai permitir operacionalizar isso sem que o pesquisador tenha que ficar recolhendo no varejo os dados no TSE e mesmo tendo que decidir qual vai ser a sua unidade metodológica, se vai ser do TSE, né, que trabalha com as zonas eleitorais e locais de votação,
se vai ser a do IBGE, que trabalha com as regiões e micro-regiões. Então, o pesquisador fica sempre nessa questão subjetiva, né, de qual vai ser a fonte que ele vai utilizar. Mas eu também quero saudar a sua dissertação, porque ela demonstra bem como a ciência política, ela, apesar de estar distribuída em alguns paradigmas, né, como a abordagem funcionalista, que foca na função da casa, e a abordagem neo-institucionalista, que foca no comportamento do parlamentar, de modo geral, a ciência política caminha para um entendimento que compreende que os fenômenos são multidimensionais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter preocupação com o regimento ou com as regras da eleição, porque isso impacta no processo, nas dinâmicas que a gente observa, mas também a gente tem que ter atenção ao comportamento do parlamentar, que não é completamente determinado por essas dinâmicas. E eu acho muito interessante na sua dissertação é que você mostra como que esse parlamentar, uma vez chegando lá, ele tem um comportamento que não pode ser previsto de uma maneira binária. Né? Tem votação concentrada, vai se comportar de maneira XYZ necessariamente. Então, a perspectiva distributiva sempre precisa vir acompanhada de uma preocupação com os partidos, né? Porque o personalismo e a conexão eleitoral, eles não podem ser dissociados de ações coletivas que acontecem nos partidos ou em agrupamentos de elites políticas, né? Porque a gente tem um sistema proporcional em que poucos parlamentares se elegem sozinhos. E mesmo quando se elegem, isso faz parte de uma dinâmica de grupo, né? Então, como que a gente, na ciência política, não pode ser ingênuo de pegar um paradigma e segui-lo como se fosse um dogma? Por fim, para falar um pouco da nossa pesquisa, a gente fez um estudo ainda focado em Baixada Fluminense e a gente tem observado que se por um lado, né, a gente não pode ver essa determinância na distribuição de voto no comportamento do parlamentar uma vez eleito, há uma maior correlação quando a gente acompanha as campanhas. No seguinte sentido, aquele candidato que tem uma campanha muito concentrada no município, evocando lideranças políticas do município, falando um pouco de temas nacionais, isso encontra correspondência com um perfil de distribuição territorial mais concentrado. E, por outro lado, só para encerrar, também acho muito interessante essa ênfase que vem desde lá do estudo do Nelson, que é nosso colega lá na Rural, que o elemento central talvez seja a dominância e não a concentração. A gente observa, a gente também trabalha com os deputados que a gente está estudando lá da Baixada Fluminense, como que essa questão da dominância muitas vezes está acompanhada a uma trajetória política de cunho estadual, a pessoa ocupar uma secretaria do governo do estado, ter uma trajetória em que ela consegue alocar recursos via Secretaria do Estado em diferentes territórios. E aí ela consegue ter sua votação dispersa com dominância. Ou associação com uma religião. É o caso da Rosângela Gomes, uma deputada importante aqui da Baixada, que o Vitor, que está aqui, que é um pesquisador do Lapicom, ele estuda. Ela tem uma associação com a Igreja Evangélica, ela é uma liderança da IURD, e aí ela consegue ser dominante e dispersa. Assim como outros casos, como é o caso do Lindenberg. O Lindenberg é um cara que tem uma trajetória em Nova Iguaçu, mas em virtude da projeção nacional dele, ele é dominante, porém disperso, ele domina em vários territórios. Enfim, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu acho que seria porque a sua dissertação ela é brilhante, ela não deixa nenhuma ponta solta, mas eu queria que você falasse um pouco, talvez para explicar para os alunos, né, que estão tendo contato com essa literatura pela primeira vez, sobre a diferença entre o índice de Morin e o índice de fragmentação de Ray. Talvez seja legal para o pessoal entender um pouquinho, operacionalizar a pesquisa. Certo, obrigada, Maíra, enfim, pelos comentários de novo, né, como eu falei no off, agora eu vou falar de novo, você falando que a dissertação é brilhante, eu reli, eu fiquei assim, digo, meu Deus, mas enfim, é muito bom quando outra pessoa lê e ainda fala, ainda
Acho interessante. Então, acho que isso é tudo que um cientista social precisa, né? Além de fazer impacto social, é ver que essa pesquisa foi interessante para outras pessoas e útil, em última instância, mesmo que seja para uma forma didática, assim. Enfim, obrigada. Respondendo um pouco agora as perguntas do professor Vladimir, né? A questão dos dados, acho que é uma coisa interessante do Brasil, acho que é uma coisa que a gente agora, na ciência política, está aprendendo a ver, a ter acesso e a explorar isso, é que a gente tem uma imensidão de dados disponíveis, né? O Brasil é o paraíso dos dados, e por isso que acho que na década de 90, de 80, tinha tanto brasilianista. E até hoje em dia tem muito gringo fazendo pesquisa com o Brasil, porque a gente tem uma imensidão de dados disponíveis que não é normal, digamos assim, em outros países. Então, a gente tem a questão do censo. Agora, a gente tem essa questão do censo dos indígenas, que é uma coisa interessantíssima. E a gente vê aqui onde eu moro tem o censo para causas de minoria, e eles ficaram impressionados quando eu comentei que a gente tem uma parte do censo que discute somente os indígenas. Então, a gente tem esses dados de emendas parlamentares que são abertos para todo mundo. Enfim, a gente vai discutir abertos para todo mundo, porém vírgula, né? E os dados de produção legislativa. Então, como foi que eu fiz na minha época da dissertação, no longínquo 2018? Vocês acham que, enfim, 2019, não parece ser muita coisa, mas em termos de internet e de novidade, de inovação, as coisas mudam muito, muito rapidamente, né? Então, na minha época, como era a história? Eu ia no site da Câmara dos Deputados e baixava o Excel da produção legislativa de cada ano. Então, baixei tudinho e juntei, na época eu acho que usava Stata, juntei pelo Stata, tudo, e fiz a análise por lá. Hoje em dia, depois que eu voltei para trabalhar com esses dados, você consegue fazer através da API da Câmara dos Deputados. Então, fica ainda mais fácil. Fica ainda mais fácil se você entender como trabalha com a API. Se você não entender como trabalha com a API, vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Então, era mais fácil, digamos assim, se você não tem o conhecimento da API, somente baixar e juntar tudo através de seja lá qual pacote estatístico que você trabalhava, seja Excel, seja o R, seja Stata, seja SPSS, seja o que for. Hoje em dia você tem uma curva de aprendizado um pouco maior para trabalhar com o que seja lá a API, entender como é que a API da Câmara dos Deputados funciona, mas depois que você entende, você tem acesso a tudo muito facilmente. Depois que você entende como funciona a API, você tem acesso a tudo muito fácil. Então, a questão dos projetos de leis eu acho ainda muito fácil. A questão das emendas orçamentárias, que foi o que eu trabalhei na tese, e a gente vai discutir na semana que vem, um pouco mais difícil, porque o site do Siconv muda com o passar do tempo. Assim, mudou quem é a pessoa que cuida do site do Siconv, muda a forma com que o dado de emenda parlamentar é disponível. Então, a gente tem uma multidão de dados disponíveis, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a trabalhar com isso, seja a API da Câmara dos Deputados, seja o Brasil com Dados, nem lembro mais como é o nome do site, o Brasil em Dados, o Brasil com Dados, alguma coisa assim. O pessoal que faz o tratamento de dados para vocês, seja Maíra com a questão maravilhosa dela da inteligência artificial, que vai trazer tudo mais fácil para a gente. Mas acho que a coisa importante é que a gente tem acesso a muito dado, e a gente tem que aprender a explorar isso. A gente tem que entender quais são os dados que estão disponíveis. Então, eu acho que para qualquer pessoa que esteja começando como cientista político, e é uma coisa que a gente aprendeu, e Everton está aqui, pode dizer que é verdade, é passar um tempo na plataforma Mais Brasil, passar um tempo na Câmara dos Deputados, passar um tempo no site da Finanças do Brasil, para entender quais são os dados que a gente tem. Se você trabalha com emenda orçamentária, passa um tempo no Siconv, só mexendo lá, para saber o que é. Se eu clicar aqui, vai bater aonde? Se eu clicar aqui, vai dar o quê? Então, é isso que você tem que fazer. A parte de pesquisa de campo de quem trabalha com dados qualitativos é ir para a rua e conversar com gente, é fazer etnografia, é fazer um bocado de coisa. A parte do trabalho de campo da gente é estar numa parte sentada no computador, mexendo na Câmara dos Deputados para descobrir onde é que tem dado, mexendo no Siconv para descobrir onde é que tem. Então, é uma parte, enfim, a cozinha da pesquisa, né? Onde a gente passa aquele tempo lá que ninguém coloca enfim, ninguém coloca isso em dissertação, ninguém coloca isso em reconhecimento de paper, ninguém coloca isso em reconhecimento de tese, mas é a parte que a gente passa de desafio, tentando descobrir onde é que estão os dados. Então, a gente é um país muito rico em dados,
Mas às vezes a gente não sabe onde encontrar. Então, se quiser saber, não tenha vergonha de perguntar quem você sabe que pesquisou. Não, se quiser saber onde é que tá, Amanda, onde é que eu encontro tal coisa, manda uma mensagem para mim, eu respondo. Posso demorar, às vezes posso demorar, mas respondo. Manda uma mensagem para Everton para saber onde é que estão os. E aí ele sabe de tudo, viu? Onde é que estão os dados dos municípios, ele sabe de tudo. Porque toda vez que eu tenho um problema, eu pergunto a Everton. Tá com problema de descobrir quem é que faz crítica, manda uma mensagem para a Virgínia e para a Marcos, que eles vão ajudar você. Então, eu acho que é isso, é passar um tempo dentro desses portais que a gente tem, portal da transparência, para tentar identificar onde é que é. Então, enfim, acredito que eu falei um pouco sobre isso. A questão dos municípios, essa é uma parte fraca da dissertação, que só vim descobrir depois, né? Se termina a dissertação, deve ter dissertação boa, dissertação defendida, e aí você entra no doutorado, aí você diz, mas tinha tanta coisa que também explicava e eu não sabia, aí você conhece aquele, enfim, que é a questão dos municípios, né, que o professor estava discutindo. Então, claro que, e uma coisa que eu já tinha aprendido na época do mestrado, é que você ter relação com o governo estadual ou com o governo federal, importa para onde você vai mandar o recurso. Uma outra coisa que meio que foi desenvolvido na minha cabeça, que eu fui aprendendo quando eu entrei no mestrado, eu acho que ou no doutorado, era de que os municípios também importavam. E parece que a gente olha pouco para os municípios assim, né? Eu acho que até hoje em dia a questão da política subnacional, eu acho que por isso que agora eu foco mais um pouco em política subnacional, que a gente olha pouco para os municípios. A gente tem esse experimento maravilhoso que é o Brasil, que é a mesma instituição para todos os 5.575 municípios, e a gente tem uma variação imensa e a gente parece que não explora. Então, acho que isso é uma coisa importante. E aí, o que acontece? Que tem agora uma agenda de pesquisa bem desenvolvida, né, sobre a importância dos municípios. A gente vai olhar aí para Fernanda Brolo, o paper 2012 dela, que vai fazer essa conexão dos municípios com emendas orçamentárias e como é que se importa. Como é a mina de Emory, esqueci o nome dela também. Depois eu posso passar para vocês, um bocado de gente que está discutindo o efeito dos municípios. E aí sim importa para os municípios, por quê? E claro que importa, porque quando a gente olha para a Barry Ames em 95, dizendo que os municípios importam, Natália Bueno, isso mesmo, Natália Bueno, com a dissertação, a tese dela de doutorado, né, olhando para os municípios também como importa. E claro que eles vão importar, porque quando a gente olha para... Enfim, como eu estava dizendo, o Barry Ames em 95, falando para a gente que, embora a gente eleja o deputado através do Estado, e quando a gente olha para... São os municípios que dão a vitória ou não para o deputado, para alguém, enfim, os Calheiros e Murici, em Alagoas, ganhando sempre. Eles são eleitos por Alagoas, mas a Murici e a parte ao redor que dá a votação deles. Então, claro que importa. A gente tem que olhar as conexões que estão somente nos 3 níveis, né? A gente tem que, como o professor Rodrigo Silveira diz, scale down, olhar, diminuir o zoom da história. A gente tem que olhar para os 3 níveis e verificar os 3 níveis. Então, isso é uma coisa que é fraca na minha dissertação, mas, enfim, eu tentei corrigir um pouco, tentando cobrir como acontece essa variação e como é importante também ter a relação com o município. Uma coisa importante que Maíra comentou é a questão a diferença de por que, quando você tem a votação concentrada, a gente não vê tanto esse efeito, mas sim nas campanhas, e aí vem os papéis dos brokers, né? Porque como a gente comentou mais lá quando eu comentei no início, os deputados, eles tentam agir em todas as vertentes para conseguir voto, mas eles não têm informação completa. Eles não têm informação completa porque ninguém no universo tem informação completa sobre nada. Mas eles conseguem criar uma rede de apoio, e essa rede de apoio são os brokers, são os prefeitos para os deputados, muitos prefeitos são tidos como brokers, ou são os líderes comunitários, e aí, enfim, a pesquisa da Marta, né, a pesquisa do Lucas Jalap, que está cobrindo essa questão dos brokers, que eu acho que também é uma coisa que tem muito, muito a se falar e muito para a gente colocar, que eu acho que também é uma parte que a Marta falou na minha tese, enfim, que a gente vai discutir também semana que vem, que faltou um pouquinho. Mas, enfim, é difícil cobrir tudo na tese, coisa, né? Mas a gente tem, então é por isso que a gente tem essas bancas maravilhosas para darem os comentários. Uma coisa importante que Maíra falou, eu só queria reforçar, que é a questão da trajetória, né? Enfim, que também tem uma coisa que vem o Barry Ames discutindo, que vem o David Samuels discutindo também, que não importa somente o que você faz, né? Como você chegou para a Câmara dos Deputados, é aquela coisa, nada é
tem apenas uma explicação, né? Então, importa se Pedro Campos foi eleito prefeito de Recife, mas ele vem da família Reis, claro que ele ia ser prefeito de Recife. Ele também vem ele tem o suporte do partido político, é um partido forte no estado, então ele tem mais dinheiro para a campanha, ele tem outra coisa, mas vem também na trajetória familiar, enfim, entra em dinastia, entra outra coisa. Ai, gente, eu sou uma apaixonada de ciência política, por mim a gente pode passar discutindo aqui eternamente os drivers do pork barrel. Mas aí Maíra me colocou na saia justa de falar sobre a diferença do índice de Moran 1 e do raio invertido. Eu vou ter que estudar essa, Maíra, porque eu não, agora, me lembrando assim, na hora, eu não vou me lembrar do índice de raio especificamente, eu vou ficar devendo. Sem problema, querida. Desculpa aí pela pergunta chata. Não, nada. Deveria saber, né? Deveria saber. Eu acho que eu discuti na dissertação, inclusive, mas não lembro o índice de raio invertido, realmente não lembro. Não, mas é muita coisa, a gente já esquece mesmo. Né? Eu só queria dizer uma coisa. Não precisa se desculpar, não, Amanda, porque nenhuma dissertação, ali nenhum trabalho, né, seja uma tese, vai ser completo, vai dar conta de tudo. E é bom que não dê, porque a gente vai ter mais trabalho para o futuro. Então, é claro, você focou na sua dissertação, né, em algo. E algumas coisas ficaram de fora. Né? Que você, em trabalhos futuros, né, vai dar conta dessa lacuna, outros, né, talvez alguns que estejam aqui te escutando agora, né? Porque é muito importante, eu faço um grupo, né? A professora Marta, Maíra participa desse grupo, né? Junto com o professor Paulo Dávila, aqui da UERJ, eles têm um grupo e a gente tem se reunido mensalmente para justamente discutir sobre poder local. Né? Eu, o professor Paulo Dávila, estamos voltando novamente a estudar poder local, no caso aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Né? Porque realmente tem uma lacuna nisso. É importante, né, já que temos aqui vários alunos, né, torço para que alguns se interessem justamente para, né, analisar essa conexão entre o poder local, entre o prefeito, né, e os deputados, legisladores, enfim. Acho que é importante esse olhar sobre esse poder local e como é que ocorre essa interface entre eles. Então, era isso que eu queria só comentar. Maíra, quer dizer alguma coisa ainda? Não, quero super agradecer e eu acho que o pessoal vai ter coisas a perguntar e tal. Pois é, então vamos abrir então, né, para a turma aí fazer perguntas. Temos aqui já perguntas. Eu não estou controlando. Você está controlando, Maíra? Tem o Guilherme que mandou uma mensagem perguntando onde é que dá para ler o trabalho. O trabalho é público, né? A dissertação já está pública no repositório da UFPE. A versão que eu submeti de artigo por conta do Blind Review, eu não posso circular ainda, tenho que esperar ver se eles vão rejeitar ou se eles não vão. Mas a versão que foi mais ou menos discutida aqui está no repositório da UFPE. Eu posso mandar o link, inclusive. Para o pessoal do Lapicon, eu mandei o link. Vou mandar de novo aqui. Eu vou aproveitar para pedir para você, se puder, mandar a sua apresentação para a gente mandar para os inscritos sob a forma de um material da oficina, para eles estudarem e tal. E ia pedir para você, se você tem algo que você me dê a permissão de mandar para eles para estudar para a próxima oficina. Certo. Se você quiser me mandar algum material, a gente pode organizar. Vou passar a palavra para a primeira pergunta, que é da minha orientanda maravilhosa, brilhante, que acabou de qualificar com a professora Marta. Então, ela está ainda muito sensibilizada por uma opção de coisas que a Marta falou. Você deve entender muito bem esse lugar. Ela estuda campanha de prefeitos e tenta fazer uma tipologia desses prefeitos. Então, eu acho que vai ser esse aprendizado aqui vai ser importante na trajetória da Isabel. Oi, bom dia. Eu queria agradecer pela apresentação, porque foi muito boa, como a Maíra disse, vai super me ajudar a sua literatura que você mobiliza no seu trabalho. A minha pergunta é mais no sentido justamente da tipologia, né, que eu também trabalho com isso.
E aí você mencionou que você não foi muito nesse caminho, né, de buscar uma tipologia desses deputados, né? Eu queria saber, eu não olhei muito ainda a sua tese, né? Então eu não sei se você foi para esse caminho do doutorado, eu queria saber se você foi mais nesse sentido e o que, se sim, né, o que você conseguiu encontrar a respeito disso. Porque eu também fiquei um pouco da dúvida mais sobre o seu caminho de pesquisa mesmo. Porque você falou que você foi olhar as palavras-chave, certo? Só que você não encontrou muito ali, né? E aí você viu... Aí eu queria perguntar, né? Se é isso mesmo que eu consigo entender do seu trabalho. Que você encontrou também em outros projetos de lei deles a respeito dessa questão particularista. É isso mesmo, né? Que eu consegui entender. Aí a minha pergunta é mais sobre a tipologia que você conseguiu encontrar, enfim, se você foi para esse caminho ou não. Obrigada, Isabel. Parabéns pela qualificação, a primeira coisa, né? Então, é o primeiro alívio quando a gente passa pela qualificação. Sobre o caminho, eu acabei não ficando na tese, não ficando com a questão dos projetos de lei, eu acabei vendendo a alma indo para as emendas parlamentares. Mas aí a gente discute na semana que vem exatamente qual o aspecto que eu olhei, né? Mas não fiquei no doutorado trabalhando com isso. O que não quer dizer que eu não tenha trabalhado com os projetos de lei depois, né? Porque é como mostrei para vocês, primeiro você faz a dissertação, aí depois tem um paper que apresenta não sei aonde, aí depois submete o paper é rejeitado, depois você escreve outro paper para, enfim, 2023 enviando o paper ainda. Sobre a questão da minha tipologia. Primeiro, porque eu escolhi não fazer uma tipologia? Porque eu acho que não me ajudaria a responder a pergunta de pesquisa que eu tinha. A pergunta de pesquisa que eu tinha era tentar explicar o comportamento particularista. Então, na minha cabeça era retrabalho, na minha cabeça era muito tipo, eu vou ter um trabalho de fazer uma coisa que várias outras pessoas já fizeram. Então, Gustavo Sabag fez, de Minas Gerais. Paulo Ricci fez um trabalho imenso em 2003 na tese dele, que é utilizada até hoje em dia. Amorim Neto e Santos também adaptaram a tipologia para o Brasil, que é uma tipologia do CRISP, que é utilizada até hoje em dia também. Então, acho que para mim a pergunta de pesquisa, acho que isso é uma coisa importante, a gente olhar o que é que ajuda a responder a nossa pergunta. Né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas, quando na verdade a gente está criando trabalho para a gente mesmo que não vai fazer. Então, acho que foi a decisão metodológica foi essa, tipo, não me ajuda a criar uma tipologia. A segunda questão foi a seguinte, que eu olhava para as tipologias e dizia, massa, maravilhosos, mas na minha cabeça era uma coisa, enfim, aqui entre nós, era uma coisa que parecia assim, tipo, quando eu vejo eu sei. Como é que eu criei essa tipologia? Quando eu vejo eu sei que é particularista. Quando eu vejo eu sei que é setorial. Quando eu vejo eu sei. Eles têm os critérios, mas me parecia pouco sistemático. O que faz sentido, porque essas pesquisas muito grandes, ou também mais antigamente, eles não tinham as ferramentas que a gente tem hoje em dia de automatização de texto, que tem as suas falhas também, né, que não são coisas perfeitas. E aí, uma das falhas que a gente encontra, principalmente na minha, é que deixa de captar essa nuance que quando a gente olha, quando a gente está lendo, quando a gente tem assistente de pesquisa ou a gente mesmo lendo o projeto de lei, a gente consegue captar. Então, acho que foi essa a minha decisão de fazer uma aplicação automatizada, era porque também eu queria analisar mais tempo, então não fazia sentido eu sozinha, na dissertação do mestrado, parar e ficar lendo o projeto de lei para criar uma tipologia para dizer, isso é particularista, isso não é. E outra também porque eu tenho uma preocupação, enfim, que é a preocupação da reprodução e a replicabilidade dos resultados. Né? Então, se eu criasse uma tipologia onde eu estou lendo e eu estou dizendo isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é, mesmo que eu tenha critérios claros para seguir, eu acho que se você fosse classificar seguindo os critérios, ia ser diferente. Se Vitor fosse classificar seguindo os meus critérios, ia ser diferente. Se Mônica fosse classificar seguindo os meus critérios, seria diferente. Eu acho que isso é uma falha. Não quer dizer que a minha classificação seja melhor porque ela é automatizada. Não. Ela tem problemas porque ela não captura nuances. Mas ela consegue me dar a segurança de que se outra pessoa replicar o meu resultado, que é uma coisa que é importante para mim, ela vai encontrar a mesma coisa. Então, se você rodar o meu código, ele vai dar a mesma coisa. A não ser que você adicione mais casos. E aí ele vai mudar. Mas se você rodar, vai dar sempre a mesma coisa. Qual é a outra questão que a gente estava falando sobre a tipologia? Enfim,
essa é uma das que não são as frustrações, né? Não é que eu não tenha encontrado um resultado, não é que eu diga a minha tipologia é ruim porque ela não encontra resultado. Eu acho que a minha tipologia, não é tipologia, a minha mensuração, ela é esperta, ou ela ajuda a gente a ver uma outra parte que a gente não viu. Quer dizer, veja só, quando a gente sistematiza isso, a gente olha de forma sistematizada, a gente não consegue encontrar particularismo. E não quer dizer que não tenha particularismo. Quer dizer que as outras pessoas conseguiam encontrar particularismo, porque quando elas olhavam detidamente, elas conseguiam ver a nuance que a questão automatizada não consegue ver. E aí eu acho que é como o professor falou, a gente abre uma outra parte de dizer, será que a gente está olhando para o jeito certo? Será que a gente está olhando para a coisa certa? Será que a gente está focando, quando a gente foca em tentar encontrar particularismo legislativo em projetos de leis, faz esse sentido? Tem uma professora da gente na UFPE que diz assim, às vezes a gente não pergunta as coisas porque às vezes não é para perguntar mesmo. Mas às vezes a gente pergunta coisa porque realmente tem coisa ali, tem coisa para catucar, tem coisa para olhar. E eu acho que essa é uma coisa interessante, que é, enfim, ficou meio que um resultado aberto no final, mas um resultado aberto que dá pano para manga, como diz, né? Que dá coisa interessante. Então, apesar disso, não é uma coisa que eu deixei de fazer porque eu me frustrei com o resultado, não, somente porque eu tinha mais interesse em olhar para essa parte da política pública no doutorado, e para isso eu tinha que olhar para emendas orçamentárias de novo, era o objeto que me ajudava a responder a minha pergunta de pesquisa, não me ajudaria a olhar para projetos de lei. Então, acho que o take-away disso é isso, né? Tipo, tentar procurar coisas que ajudam a gente a responder a nossa pergunta de pesquisa. Não dá trabalho a mais desnecessário para a gente. Mas é isso, não sei. Enfim, eu falo muito, sabe? E me esqueço. Não sei se eu responder a você exatamente o que você Respondeu tinha. sim, tá ótimo, Sim. obrigada. Só fazer um comentário rápido antes que eu esqueça, Amanda. Eu acho que foi uma coisa importante que você disse, né? O método que você utilizou para análise, né? Que você disse, olha, há uma sensibilidade aí que é perdida, mas, por outro lado, eu ganhei porque a minha metodologia, se ela for utilizada por outros pesquisadores, eles encontrarão o mesmo resultado. E esse é um problema, né, nas ciências humanas, que tem uma certa subjetividade, muitas vezes, na análise, né? Então, eu acho que não existe método perfeito. Eu acho que qualquer método sempre a gente vai perder alguma coisa. Mas eu acho que é preferível, justamente, a gente trabalhar com uma metodologia que permita a gente ter uma segurança de que ninguém vai questionar, né, essa subjetividade. Né, e que essa mesmo metodologia, se for utilizada para trabalhar no mesmo banco de dados, a gente vai obter o mesmo resultado. Né? Eu acho que isso é uma ganha para esses novos pesquisadores, pessoal que essa garotada que está entrando agora, né, se formando agora, eu acho que vai ter essa vantagem aí. É importante que fiquem atentos a isto. Depois, Amanda, eu gostaria que você falasse, né, não precisa ser agora, um momento rapidamente, a importância da estatística para o seu tipo de análise. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vejo muitos alunos na graduação, né, alunos de ciências sociais, né, tem horror à estatística e que se recusa a fazer. Então, eu acho que é importante chamar a atenção, né, para a importância disso e, se possível, né, afastar o fantasma, né, que existe em torno disto. Né? Já que nenhum de nós aqui, bem, eu não sei você, mas eu não sou matemático, né, nem trabalhei com estatística, mas você não. Então, qual é o nível de conhecimento exigido para trabalhar com essas ferramentas? Né? Isso é uma pergunta muito interessante, professor, porque, de fato, acho que tem o terror à estatística, né? O que não quer dizer, de novo, que a gente seja matemático, o que não quer dizer que o homem é matemática, pelo contrário, viu? Quando eu estava na escola, a matemática era um dos horrores, era ótima, história, geografia, o que fosse, literatura, português, inglês, espanhol, mas o que fosse matemática, eu estava ali. Mas, de novo, né, são coisas que ajudam a gente a responder pergunta de pesquisa. É uma ferramenta, eu não sou uma... Não espero que ninguém entenda isso de forma errada, mas eu não sou uma apaixonada louca pelo R, não sou uma apaixonada louca pela estatística, mas são ferramentas que me ajudam a responder as perguntas que eu me proponho a fazer pesquisa. Então, se em algum momento eu me deparar com uma pergunta de pesquisa que precisa que eu vá fazer entrevista, eu vou fazer entrevista porque é a ferramenta que me ajuda. Se me deparar com uma pergunta de pesquisa que eu preciso fazer uma etnografia, eu vou aprender a fazer a etnografia porque é a ferramenta que me ajuda. A gente tem a sorte, enfim, de novo, Everton está aqui para
para fazer o backup da minha posição, na UFPE a gente tem um treinamento desde a graduação, bem focado em estatística. Então, a gente tem, que não é a estatística de você pegar e você fazer a estatística na mão, de você aprender. Você vai aprender isso eventualmente, porque é importante, para você entender o que você está fazendo. Mas a gente vai aprender a estatística, métodos quantitativos para a ciência política. A gente vai aprender a utilizar as análises multivariadas e o que é que elas, como é que elas ajudam a gente a chegar a alguns resultados. A gente vai entender como é que a gente vai tirar vantagem de algumas análises estatísticas e como elas vão ajudar a gente a chegar a esses resultados. Então, eu acho que, assim como eu disse que parte da análise do campo, da parte importante da nossa formação é ficar dentro dos portais tentando encontrar dado, não adianta a gente ter o dado e não saber trabalhar com ele. Então, parte importante é a gente também se sentar, pegar um livro de estatística e ler. Ou pegar vídeo. Hoje em dia a gente tem, quando a gente começou em 2003 a graduação, eu e Everton, não tinha esse negócio de vídeo do YouTube, né? A gente sentava com o texto do Ré, aquele camalhaço desse tamanho, para ficar lendo. Mas agora tem os benefícios dos vídeos do YouTube. Então, acho que se a sua pergunta de pesquisa é uma pergunta de pesquisa voltada para nível de concentração e dominância, não tem saída. Você vai ter que aprender estatística. Isso não quer dizer que você vai virar um nerd de estatística. Isso não quer dizer que você vai olhar, fazer... Eu não sei, se alguém me der o troco, eu confio, viu? Me deu o troco, tá certo, olha assim, confio. Não quer dizer que eu saiba ver o troco. Mas quer dizer que eu entendo qual é a lógica por trás de um tipo de regressão que vai me dizer tal coisa. Que eu também entendo qual é a lógica de uma diferença entre grupos que vai me ajudar a entender qual é a diferença do grupo não particularista para o não particularista. Não quer dizer também que eu faça regressão na mão. Eu faço regressão na mão com um caso, 2 casos, 3 casos no máximo. Você bota muito, não tem condição de fazer regressão na mão, mas eu acho que é uma parte importante a gente focar no método que vai ajudar a gente a fazer as nossas perguntas. Se a sua pergunta de pesquisa for pesquisa qualitativa, ótimo, sente e estude métodos qualitativos. O que não quer dizer que também é fácil. Tem muita essa ideia na graduação de que eu não gosto de métodos quantitativos, não vou fazer métodos qualitativos porque é fácil. Tá achando que é fácil fazer uma entrevista? Não. Tá achando que é fácil ir para campo e fazer a observação? Não importa. Não. Vai perguntar ao pessoal da antropologia. Minha irmã faz antropologia e ela passa dias a fio estudando. Ela está fazendo a etnografia virtual online, não lembro qual é o nome exato. Mas, assim, são dias a fio sentados estudando. Então, cada um vai ter que aprender quais são as ferramentas que você utiliza. Então, parte muito importante, isso não é bicho, tá? Não é, por isso que a gente criou também o Métodos em Pauta. Eu, o Rodrigo, o pessoal da UFPE, a gente criou o Métodos em Pauta, porque a gente disse que a gente tem que fazer o pessoal entender que estatística não é bicho, que métodos quantitativos não é bicho. Que é uma coisa que a gente precisa, que é uma ferramenta que a gente aprende. Minha avó diz que é a dor do parto que ensina a parir. Com estatística é a mesma coisa. Não quer dizer que eu olhe e saiba todos os modelos. Quer dizer que eu aprendi o básico de uma regressão de mínimos quadrados ordinários. E eu sei quais são as condições que a regressão de mínimos quadrados ordinários funcionam. Quando foge disso, aí você vai ter que ir para paper da SAGE, para manual de estatística, para tentar entender qual é o modelo de regressão que se aplica para o seu tipo. Não quer dizer que a gente saiba, olhando assim, não quer dizer que Maíra saiba, que o professor saiba, que eu saiba. Quando a gente olhou assim, isso daqui é tal coisa que se aplica. Não é assim a vida. A gente vai se sentar, a gente vai ver, isso daqui não é uma regressão dos quadrados ordinários. Está parecendo que, pela variação da minha variável dependente, tem muito número que é de 0 a 100. Então, isso está parecendo que é uma contagem. Não tem vírgula, está parecendo que é uma coisa de contagem. E aí você vai olhar e dizer, tá certo, então talvez eu tenha que fazer uma regressão que tenha consideração de dados de contagem. E como é que você aprende isso? Lendo, estudando, como qualquer coisa. A gente encontra a pergunta de pesquisa olhando para a literatura. É a mesma coisa com métodos quantitativos e estatística. A gente aprende. Não é que a gente saiba, a gente aprende. É igual você andar de bicicleta porque você precisou pegar a bicicleta um dia e ir para ali. Você aprendeu a andar de bicicleta. Você pegou o metrô a primeira vez porque você precisou sair da sua casa. É a mesma coisa. Mesma coisa que estatística. Você vai aprender aquela técnica porque um dia apareceu um problema na sua frente que só se resolve com aquela técnica. E aí, bom para você se você aprender, porque você pode aplicar ele outras vezes. E vai aparecer vezes que você não vai saber, você vai ter que aprender de novo. Ou seja, é um constante aprendizado, que não quer dizer também que, quando eu me sento no R,
Meu código sai de cabeça, né? Porque tem gente que eu acho maravilhoso, que ele se senta no R e o código sai. Tem dia que eu olho pro R e digo, como é que faz frequência de novo? É a coisa que eu mais me pego pesquisando no Google, minha gente. Como é que faz frequência no R? Eu me esqueço isso com uma facilidade. Ou seja, é a dor do parto que ensina a parir, né? Você indo para lá. A cozinha da pesquisa é maravilhosa. Eu acho que essa oficina é importante por isso, para a gente entender como é que se faz pesquisa de verdade. Gary King diz que o paper é somente o advertising da pesquisa, e é verdade, é só a parte bonita, a parte feita, são os resultados. A parte por trás, é por isso que um paper toma, sei lá, 3, 4 anos para ficar pronto, porque é muito trabalho por trás. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta do professor também, porque eu... Não, respondeu sim, foi ótimo, foi ótimo. Não, e é verdade, tem muita coisa que é feita na pesquisa, né, que não aparece. A gente tinha que fazer um outro paper, né, contando justamente como é que foi que chegou aquele resultado final, né? É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui que é da Letícia Inácio, que ela está sem microfone. Vocês querem que eu leia? Acho que é melhor ler, né? Eu estou com dificuldade de ler. Você pode ler, Maíra? Por favor? Eu estou com dificuldade de ler aqui, desculpa. Claro, eu também vou apresentar a Letícia. A Letícia é uma pesquisadora que a gente contratou no Observatório do Conhecimento para conduzir uma pesquisa sobre emendas parlamentares, além de outras sobre orçamento do conhecimento, e a gente está acompanhando como que as emendas parlamentares têm, de alguma maneira, substituído o orçamento que era dado para as universidades gerirem, né? Então, a universidade está perdendo a autonomia sobre recurso, porque esse recurso está vindo sob a forma de emenda. Então, saudar a Letícia por ela estar aqui e dizer que eu tenho muita admiração pelo trabalho dela. Vou ler a pergunta. A segunda, são 2 perguntas. Amanda, apresentação incrível. Faço coro à exortação da Letícia. Queria fazer 2 perguntas, mas estou sem acesso ao microfone agora, vou deixar aqui no chat, caso dê tempo. A primeira é sobre as variáveis que influenciam o particularismo. Eu entendi que isso é um aspecto que varia a cada parlamentar, então não é possível estabelecer uma regra. Mas quando você menciona que a proximidade com a linha do governo central auxilia os projetos, eu posso considerar que projetos mais direcionados ao campo do governo são melhor aceitos. Antes de passar a palavra, eu vou completar, né, porque eu achei esse um grande saldo assim da sua revisão bibliográfica, é chamar a atenção para as suas variáveis de controle. Primeiro, a gente não conversou sobre isso ainda, né? Sobre a variável ideologia, que é uma variável que interessa muito eu e o Vlad, a gente conduz uma pesquisa há muitos anos sobre ideologia política, que foi, no final, me pareceu que você foi derrubando, ficou ideologia, e ficou essa que a Letícia muito bem pensou. Quanto maior a proximidade com o governo central, mais o parlamentar pode externalizar projetos de bens difuso para o governo central, fazendo aquela divisão de trabalho que caracteriza os estudos legislativos de modo geral, gente, que, de alguma maneira, os parlamentares ficam com projetos de lei mais sociais ou que não tenham essa linha mestra, né, macroeconomia, enquanto o executivo fica com os projetos de iniciativa orçamentária, né, projetos mais robustos em termos macroeconômicos. E aí a segunda pergunta da Letícia é: a segunda pergunta é sobre a avaliação da dominância concentrada em termos de concentração de renda. Eu estou aqui meio intrusa porque sou economista, então esse tema é uma curiosidade bem latente. Você comentou que o contexto socioeconômico faz parte dos incentivos na arena eleitoral. É possível atrelar os índices de concentração e dominância às diferenças do resultado eleitoral por contexto socioeconômico? É interessante também, vou já fazer um comentário, porque isso está muito... recomendo muito a leitura do trabalho da Amanda, porque isso está na revisão de literatura, ela já traz isso, né? Porque não só o AMES, mas outros pesquisadores atualizaram essa ideia de que a distribuição de votos não tem só a ver com o candidato, tem a ver com o perfil do distrito. Então, distritos que têm um determinado perfil vão atrair determinados candidatos. A mesma coisa na produção legislativa. Na produção legislativa, distritos com perfil socioeconômico mais pobre, para se falar termos fáceis, mais pobres,
tendem a atrair uma produção legislativa, e aí esse ponto eu anotei para a gente conversar e não falei, que eu acho esquisita a literatura dizer que são mais... De alguma maneira, eles dizem assim, esse tipo de produção legislativa é diferente das outras que pensam em políticas sociais e educacionais, enquanto os dos municípios pobres pensam em mais escola e mais hospital. E eu acho muito ruim a forma como a gente lida com essa questão da urgência, sempre colocando ela como algo pior. E quando, na verdade, mais escola e mais posto de saúde não é uma política social pior ou menos sofisticada. Ela é uma política, né? Abrangência, chegar, enfim. Desculpa pegar aí, e aí te passo a palavra, Amanda, perdão. Não, eu já vou pegar o seu gancho, porque é por isso que eu comecei a estudar a emenda parlamentar fazendo efeito positivo em policy, porque é exatamente isso, né? A gente olhar para o contexto socioeconômico e a gente vê, de novo, esse experimento maravilhoso que é o Brasil, com 5.570 municípios, que uns têm mais dinheiro e outros têm menos, a gente vê recurso de distributivo, recurso de pork barrel, indo para município que é extremamente pobre e gerando policy, né? Que é por isso que tem aquele paper do Carlos Pereira e amiguinhos, coautores, que é pork é policy. Em última instância, quando você não tem dinheiro, quando o município não tem dinheiro, a única coisa que salva o município é pork. Isso não quer dizer que é ruim. Isso não quer dizer que é ruim. Não é porque a gente não tem esse eleitorado sofisticado, ideológico, né? Porque a gente não é esse eleitorado ideológico. A gente está olhando para uma melhor política pública. Eu também acho muito estranha a forma com que a literatura aponta isso. Porque é sempre lá, tipo, a gente é muito pobre, então a gente vai querer política centralizada para ter um hospital que a gente não tem. Ué. Mas não é para isso que a gente pressiona político, para ter benefício. Que a gente não é para isso que eles estão para trazer o recurso que a gente tem. O que é estranho. O que eu também acho estranho as pessoas olharem para pork barrel e dizer que é uma coisa ruim, né? Ou seja, tem todos os problemas das emendas orçamentárias, tem todos os problemas de direcionamento equivocado. E aí eu vou deixar para você já aqui o paper do Bayan Couto e da Vanessa, que acho que um dos papers mais interessantes que eu já vi na ciência política brasileira nos últimos anos. Porque eles testam todas. Se vocês acharam que eu testava muita coisa, eles testam absolutamente tudo. Eles vão dizer, então é isso aqui que importa, isso aqui não importa, isso aqui importa, isso aqui não importa. O que não quer dizer também que é 100% certo, porque nada em ciência é 100% certo, né? Quer dizer que somente que eles indicam por um caminho específico. Mas a questão do que a Letícia falou, Letícia falou sobre o alinhamento político com o governo federal, né? Acho que o jeito que eu entendi, acho que a forma também como Maíra falou um pouco, é que você está associado, você está alinhado com o governo federal, meio que dá liberdade para o representante, para a deputada ou para o deputado, dizer, tá certo, governo federal, tu se importa aí com o que é política para todo mundo, eu vou fazer pork barrel por mim mesmo, porque eu resolvo o meu problema. Eu estou aliado contigo, tu faz política pública, aí eu faço pork barrel. Tu se importa com o governo inteiro, eu vou importar com a minha constituency. O que não quer dizer que eles sejam melhores aceitos, só querem dizer que existe uma correlação. Quando uma coisa aumenta, a outra coisa aumenta. Porque, em última instância, é isso que a regressão mostra, né? Quando a gente aumenta, quando a gente sai de 0 para 1, porque 0 é o não alinhado e 1 é um alinhado, quando a gente sai de 0 para 1, quer dizer que uma coisa aumenta. Então, quando eu me alinho, enfim, a gente não testa mecanismo em regressão, também tem isso, né? A gente supõe o mecanismo por trás. A gente vê a relação e a gente supõe, baseado em teoria, não baseado na Terra, nas estrelas, baseado na teoria que veio antes da gente, a gente supõe que existe esse mecanismo, e de acordo com o que a teoria disse anteriormente, eu acredito, e na minha cabeça faz sentido, de que os representantes delegam a produção de política pública enquanto eles focam no envio de recursos de benefício centralizado, o que não quer dizer que seja melhor aceito, já que é aceito. E aí, sobre a questão do socioeconômico, eu acho, enfim, a gente discutiu, mas eu altamente recomendo a leitura desse paper da Vanessa e dos coautores dela, porque é um dos melhores que eu já vi na minha vida. Mas eu vou também mandar o Porks Policy
Porque aí vocês já vão esquentando para a semana que vem, né? Vou achar aqui, Carlos Pereira. Também um dos melhores que eu já vi na minha vida. O que não quer dizer também que é altamente verdade. Eu acho que papers bons são papers que fazem a gente pensar, certo? Quando eu digo que o paper é um dos melhores papers que eu já vi na minha vida, são papers que me fazem pensar. Eu digo, gente, mas eu não tinha olhado para essa vertente anteriormente. Então é isso. E esses são 2 papers que me fizeram basear na tese, né? Então, é isso. Amanda, adorei. Gente, quero reforçar o dever de casa para a próxima oficina. A Amanda vai passar também a tese, sei lá, o que você puder passar da sua tese para que eles estudem, para a gente vir bem mais coeso e robusto para a oficina da semana que vem. Vou passar a palavra para o Vlad fazer os agradecimentos finais, mas antes eu quero agradecer muito você, Amanda, por estar aqui e dizer que essa parceria, né, geográfica maluca, Pernambuco, Rio, eu espero que ela seja só um pontapé inicial para que a gente tenha mais intercâmbio. Eu acho que a gente já esteve em ABCP juntas, porque eu estava na de 2020, eu acho que a gente apresentou no mesmo GT. Mas é pouco esse intercâmbio chegar aqui no Rio de Janeiro, né? Como falei, aqui na UFRJ a gente tem uma debilidade em ciência política e eu espero contribuir para que isso seja de alguma maneira sanado com a sua ajuda, claro, porque sozinhas a gente não faz nada, né? Obrigada, gente. Obrigada, Vlad, por ter entrado em mais uma empreitada comigo. O Vlad é meu parceiro há muitos anos. Obrigadíssimo. E quero agradecer, sobretudo, meus alunos que estão aqui, que me ajudaram nessa correria, que o link não abri, que não sei o quê. Vitor, muito obrigada. A gente quase morreu hoje de manhã. Obrigadíssimo. Bem, eu também quero agradecer aí o convite, né, da Maíra. É sempre um prazer, né, participar junto com a Maíra desses eventos do LAPCOM. Agradecer a Amanda também, novamente, né? Não conheço a Amanda, não conhecia, vou ler o seu trabalho, né? Fiquei muito curioso com o seu trabalho, tá? E espero reencontrá-la em outros, ou presencialmente, ou virtualmente, outros eventos, tá? Agradecer também a todos os que participaram e aqueles que viabilizaram a realização desse evento, tá? E me coloco também aí à disposição para qualquer, né, necessidade que vocês tiverem aí, ok? É isso, gente. Obrigado, um bom dia para todos.